Enfim, vamos dar um giro aqui na pauta, vamos trocar de assunto e seguir falando sobre Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro é o seguinte, ele foi citado por edital, né? Por quê? Porque ele está lá nos Estados Unidos, não tem endereço fixo aqui no Brasil mais, e ele está sendo processado por coação no curso do processo, por conta dessa coação que tentaram fazer com os ministros do Supremo que julgaram o pai dele, né? Então ele está lá nos Estados Unidos articulando contra o Brasil e fazendo tudo isso para coagir os juízes que não aceitaram a coação, julgaram e condenaram o Jair Bolsonaro. De qualquer maneira, ele está respondendo ao processo por coação no curso do processo. Só que ele precisa ser citado. E aí o que acontece? Ele está nos Estados Unidos, endereço incerto e não sabido, e mesmo que soubesse o endereço dele, né, ficaria difícil para poder citar, mas não vai mandar um oficial de justiça lá para os Estados Unidos, tem uns trâmites legais entre os países que são super demorados e tal. E aí o que ele está fazendo? Ele ignorou, ele foi citado por edital, é publicado no Diário Oficial da União, a citação, e ele tem 15 dias para responder e apresentar defesa prévia. Por quê? Porque a Procuradoria-Geral da República já denunciou o Eduardo Bolsonaro. Falta só apresentar a defesa prévia para o Supremo Tribunal Federal depois decidir se aceita a denúncia e torna o Eduardo Bolsonaro réu. E aí o Dudu está fazendo o quê? Ignorando. Eduardo Bolsonaro ignora a citação e Moraes manda a DPU para defendê-lo. Não deu mole, né? O Xandão não deu mole para ele. O que o Xandão fez? Ah, então você vai ficar ignorando? Então, ok, eu vou nomear um advogado aqui, vou pedir para a Defensoria Pública da União nomear um advogado que vai defender o Eduardo Bolsonaro, mesmo que o Eduardo Bolsonaro não tenha apresentado um advogado para defendê-lo nesse processo, né? Então, os advogados que ele tem, nenhum estão representando nesse processo. Então agora ele vai ser representado, defendido por um advogado público, da Defensoria Pública da União. E com isso não tem mais como ele paralisar o processo vai continuar andando. Paulo Capelli, do Metrópolis, disse o seguinte, que o Eduardo falou, né? Eduardo Bolsonaro diz que não será preso se for condenado por Moraes. Segundo Eduardo Bolsonaro, condenação por Moraes pela denúncia de coação no curso do processo não resultará em pena de detenção. Na verdade, está escrito errado aí, não é pena de detenção, é pena de prisão. Detenção é outra coisa, tá? Mas, enfim, o Eduardo Bolsonaro falou isso porque ele não está errado. O crime de coação no curso do processo não dá cadeia. Por quê? Porque a pena é inferior a 4 anos. E quando um crime tem pena inferior a 4 anos, esse crime não dá cadeia, a pessoa cumpre o regime aberto, muitas vezes até faz substituição da pena por serviço comunitário, não tem necessidade do cara cumprir cadeia com qualquer crime cuja pena seja menor que 4 anos. É disso que o Eduardo Bolsonaro está falando, está dizendo, olha, se eu for condenado, nem assim eu vou ser preso por esse negócio, porque a pena é muito baixa. Então, assim, ele tem total condição, né, ciência de que ele está sendo processado, isso é o mais importante daquela citação, é que o réu tenha ciência de que está sendo processado, e ao declarar esse tipo de coisa, ele grava vídeo, posta nas redes sociais falando isso, ele está admitindo que ele tem conhecimento do processo. Então, isso é suficiente, junto com a citação feita pelo edital, para que o processo ande. Por quê? Porque o réu tem noção de que ele é réu, ou, no caso, ele ainda é denunciado, né? O denunciado tem noção de que tem uma denúncia contra ele. Então ele está tentando criar dificuldade. Por exemplo, teve lá o processo no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, que não deu em nada. Ele também foi defendido por um defensor público porque ele não apresentou defesa, ele ignorou a Câmara, ignorou completamente, né? E ficou por isso mesmo, continuaram livrando a cara de Eduardo Bolsonaro. Eduardo Bolsonaro prevê que Estados Unidos viabilizará candidatura ao Planalto. Sim, ele acha que ele é o candidato do Trump e que cedo ou tarde o Trump vai impor a candidatura do Eduardo Bolsonaro e a direita, a extrema-direita, vai ter que aceitar. É isso que ele acredita. O Eduardo Bolsonaro não vai estar nem elegível na eleição em 2026, mas ele está achando que não só vai estar elegível, como ainda vai ser candidato a presidente, tá? O Centrão já mandou falar que, ó, riscou o chão, falou, não, daqui você já passou do limite, meu filho. Você não vai ditar os rumos da direita, não. Quem vai ditar os rumos da direita é o Centrão. E o Centrão, o Ciro Nogueira, né? Essa galera toda já mandou esse recado para o Eduardo Bolsonaro. Mas ele acha que tem essa força de ser o candidato do Trump, assim, muito entre aspas, por quê? Porque isso é o que passa dentro da cabecinha do Eduardo Bolsonaro, né? Que o Trump vai se desgastar, lançá-lo e apoiá-lo como candidato nas eleições do Brasil. Enfim,
vai ficar esperando, né? E essa matéria da revista Fórum aqui também é interessante a gente falar. O Eduardo Bolsonaro levou a Rubio narrativa no Brasil de que Trump ama Lula. Hoje teve uma reunião do Mauro Vieira, o chanceler brasileiro, né, o ministro das Relações Exteriores, com o secretário de Estado, Marco Rubio. E aí, antes de ter essa reunião, o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo foram lá na Casa Branca, no Departamento de Estado, que é o ministério comandado pelo Marco Rubio, foram lá para falar, ó, o que está rolando no Brasil, qual que é o papo que está rolando no Brasil. O papo que está rolando no Brasil é que o Trump adora o Lula, porque o Trump falou bem do Lula, porque o Trump disse que a conversa foi muito boa com o Lula. Então eles estão dizendo que vocês gostam do Lula, segundo o Eduardo Bolsonaro teria dito para interlocutores, e esses interlocutores levaram essa história a parar na imprensa, né? Então eles também falaram, eles publicaram um tweet, né, cada um deles, o Paulo Figueiredo, o Eduardo Bolsonaro, falando que foram no Departamento de Estado, gravaram vídeo, fizeram publicação nas redes sociais, falando que levaram essa parada. Então assim, achando que de alguma maneira eles iam minar a conversa do Mauro Vieira com o Marco Rubio, mas não conseguiram, realmente não conseguiram, né? E aí, inclusive, vamos seguir aqui e falar sobre isso, né? Porque olha só, reunião entre Rubio e Vieira tem clima amigável, relatam diplomatas, leia bastidores. Na verdade, assim, foram duas equipes, uma do Brasil, uma dos Estados Unidos, de chancelaria, né, de diplomatas, que se reuniram. O Marco Rubio e o Mauro Vieira fizeram uma reunião a sós, só os dois, de mais ou menos 15 minutos, 15 a 20 minutos. E depois teve uma reunião de trabalho com todo mundo, as duas equipes dos dois países, durante quase 1 hora, 50 minutos, 55 minutos mais ou menos de reunião. E aí a discussão de aonde a gente pode chegar a um acordo aqui comercial que seja interessante para todo mundo. Já começa esse papo aí, né? E o Mauro Vieira depois fez uma declaração dizendo que a reunião foi realmente muito produtiva, muito leve, muito tranquila, teve até brincadeira e tal, e que essa reunião vai realmente servir de preparação para um encontro presencial entre o Donald Trump e o Lula, e que deve acontecer em novembro na Malásia, no evento dos países asiáticos, né? Vieira diz que conversa com o Rubio foi produtiva e prevê encontro Lula-Trump, que é isso que eu acabei de falar. Ele diz que foi realmente bastante interessante a conversa, foi muito amena, muito tranquila, e inclusive, Daniela Lima também apurou isso aqui, ó. Rubio não menciona Bolsonaro e promete agir por reunião de Lula e Trump. Então é o seguinte, o Marco Rubio nem tocou no nome do Jair Bolsonaro durante a reunião. Aquela história de que as tarifas são por causa do Bolsonaro, porque a prisão, porque não sei o quê. Parece que os Estados Unidos já deixaram isso de lado e falaram, ó, essa batalha ainda já foi condenado, não tem nada que a gente possa fazer mais, vamos partir para a próxima. Esqueceu o Jair Bolsonaro. Nem tocaram no nome do Jair Bolsonaro na reunião. E o Marco Rubio também se comprometeu a trabalhar por esse encontro presencial entre Lula e Trump. Então é o seguinte, Brasil e Estados Unidos querem que aconteça um encontro presencial entre Lula e Trump. Lula e Trump querem, as suas equipes querem, agora eles estão trabalhando para montar como é que isso vai ser. Decidir data, decidir local, né? O local mais propício é realmente esse evento na Malásia, mas pode ser que aconteça em outro lugar, pode até ser que o Lula faça uma visita de Estado aos Estados Unidos para fazer uma reunião com Donald Trump, mas isso vai ser articulado agora entre as equipes dos dois países. Por quê? Porque essa reunião, ela só acontece se realmente tiver resolvida a parada. Se tiver tudo sacramentado, acordado, definido, só faltando assinar o papel, aí os presidentes fazem a reunião. Se tiver alguma coisa que não está acertada, que não deu certo, que não conseguiram entrar em acordo, se tiver um problema no meio do caminho, a reunião nem acontece. Os presidentes nem se encontram, enquanto não desembaraçar esse nó, esse problema. Então, isso é muito claro. Quando acontece uma reunião entre os presidentes, já está tudo certo, né? Então, essa negociação vai acontecer agora, a partir de agora. Gente boa, você já pensou em trabalhar de casa, 100% home office? Sem patrão chato em cima, sem escala 6x1, sem trânsito, sem ônibus lotado para ir para o trabalho? Pois é, tem um monte de formas de se trabalhar de casa, do computador ou do celular.
Um monte. Você pode usar o seu talento para ganhar dinheiro na internet. Por exemplo, você vende? Então, tem esquema de venda sem estoque. Você é prestador de serviço? Sei lá, editor de vídeo. Também dá para você prestar serviço online. E ó, essas oportunidades são aqui do Brasil e também tem oportunidade gringa, viu? Que paga em dólar. Tem uma galera que está nessa. Por exemplo, a gente recebeu mensagens que eu queria mostrar para você. Ó, o Carlos Matos é um deles. Ele embarcou nessa história, foi aprender e hoje está ganhando uma grana. Ele tem um emprego ainda, tá? Trabalha numa fábrica, ele até conta aqui na mensagem dele, que chegou em casa exausto depois de 10 horas na fábrica, mas mesmo cansado, estava lá se dedicando e tal, compartilhando o resultado dele, $643. Isso dá mais ou menos R$ 3.200 por mês que ele está ganhando de renda extra, tá? Porque ele tem emprego ainda. Só que tem uma galera que já está direto, já está só nisso e está ganhando muito bem. Olha só o Paulo Rodrigues, a mensagem dele. Ele está se dedicando há 4 meses e finalmente alcancei os $2.000. Agora foquei em um produto que parece ter uma demanda constante. No caso dele é venda, né? Olha lá, $2.154. Isso dá mais ou menos R$ 11.000 por mês. Dá uma olhada aqui na Cláudia Oliveira. Ela até brinca que vai tocar fogo na carteira de trabalho dela, porque agora ela está trabalhando só online de casa e está ganhando $3.134. Isso dá R$ 16.000 por mês. Tudo isso aqui foi autorizado, tá? Tudo que você precisa saber para encontrar essas oportunidades de trabalho na internet, para você se dar bem, você encontra nesse link aqui que aparece embaixo do vídeo aqui, tá vendo aqui, ó, aqui onde está com o mouse. Pois é, você clica aqui, você vai ser redirecionado para uma conversa com o Clayson, que é nosso amigo youtuber, que vai te explicar tudo que você precisa saber e mais, ele vai te liberar um treinamento grátis com 3 aulas que você vai entender todo o método da Escola de Negócios Digitais. E se você gostar, se você achar que é para você, entra nessa. Então clica no link que aparece aqui na descrição, pode ser que essa oportunidade mude a sua vida, porque ó, te garanto, trabalhar em home office é muito melhor do que ter que se deslocar todo dia para o trabalho. Falo por experiência própria. Boa sorte para você.